Podem falar o que quiserem, mas a ajuda humanitária é super importante nessas horas. Quero aqui parabenizar todos mesmo, os resgatistas que foram e os que ainda estão ajudando na calamidade de Petrópolis. Essa ajuda é essencial para o avanço dos trabalhos. O INEA, juntamente com o Grupamento de Guarda Ambiental, GEPAM, PAN, entre outras unidades, PAC, que eu conheci muito bem de perto, participei de muitas delas, se deslocaram de vários locais do Rio de Janeiro, simplesmente para prestar um apoio. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva e vá logo dando aquele like, joinha também. E bora ao vídeo de hoje. O mundo tá em guerra. Pois bem, eu recebo vários vídeos de reclamações de moradores e lá também das pessoas que estão presentes fazendo os resgates, ok? Mais de 50 bombeiros, aluno baixaria. Só vieram sujar o coturno e foram embora. Cheio de corpo para tirar, nem a lanterna emprestaram. Aí, ó, salva de palmas pro guerreiro da Polícia Militar ali, ó. Representou, sargento. Tem várias reclamações sobre várias situações acontecendo, ok? Claro, evidente, os bombeiros, né, como Defesa Civil, mesmo com um pouco de contingente, fazem todo o possível para essas pessoas aí que estão em desespero. Mas no meio do caos, né, quero deixar aqui meu apoio às famílias que perderam tudo, tá? E principalmente seus entes queridos. Mas é evidente que o contingente não dá conta de um desastre desta proporção. Por mais boa vontade que as pessoas ali envolvidas no resgate possam ter, mas por outro lado tem a falta de costume, a falta de entendimento entre os grupos. Claro, diversas situações. Sempre falo que o corporativismo atrapalha muito nestes momentos de dividir os protocolos, porque cada um quer seguir seu próprio protocolo na maioria das vezes. Por isso que tenho uma admiração, uma paixão pessoal pela forma como os latino-americanos lidam com catástrofes. Todos sabem e seguem o mesmo protocolo. Começam em uma frente de trabalho e seguem até o final. Não existe um capitão soldado ali. O que existe ali são pessoas seguindo protocolos. Se você vai numa situação como essa e não segue os protocolos, a tendência é dar merda. Mas de qualquer maneira, tento compreender a dificuldade do Brasil em si, já que temos a cultura do imediatismo, né? Nós temos essa cultura assim de chegar e meter a mão e resolver tudo no mesmo instante, achar que tudo é pro agora. O imediatismo é tudo aquilo que se faz na busca do agora, como eu falei, né? Sem pensar nas consequências. Não há paciência, não existe um preparo, uma prevenção. O mundo todo se prepara, se previne, e nem discernimento para os que ali vivem, né? Nessa maneira, acabam ali criando maus profissionais e piores seres humanos ainda. Acabou de achar um corpo aqui agora. Acabou de achar um corpo aqui. Desta forma, a gente não vai chegar muito longe. Olha o tempo que já passou e os trabalhos ainda estão nem na metade. E tem bairros e locais que nem explorados foram ainda. Ainda existem muitas pessoas desaparecidas, ok? Eu espero que com isso, ou com esse acontecimento, se pense mais nos protocolos, se pense mais em uma unificação das ideias no mundo do resgate, ok? E agora indo para a guerra, né, galera? E a guerra tá rolando solto lá. Há uma controvérsia de informações, né? Cada um tenta contar a sua versão da história. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando no meio de uma guerra, sempre quem vence
ele acaba contando a história do seu jeito e acredita aquele que quiser. Tem muitos ali que sabem que isso também pode ser um desvio de atenção. E se você for parar para perceber, existe realmente ali uma ideia, né, a China do seu outro lado atacando também ali, querendo, né, provocar ali uma guerra mais aprofundada. Isso parece muito bem uma combinação, você não acha isso? Será que justamente no momento em que uma pandemia está basicamente se resolvendo, se cria um outro tipo de calamidade, outro tipo de caos? Isso talvez para desviar algumas atenções. Será que, preste bem atenção, será que o mundo não está tentando fazer você desviar a sua atenção do foco? Será que não existe uma mudança de foco nisso aí? As pessoas parecem que pararam de uma hora para outra de morrer de Covid. Vixe, eu não posso nem falar o nome que o canal já está danado, mas beleza, vamos assim. O YouTube tá danado, o Facebook tá tudo travando, tudo quando você fala nisso, porque até falar você não pode mais. Será que você não percebe o quanto isso tá crítico no nosso mundo? Agora eu vou dizer para vocês uma coisa com toda sinceridade. Preste bem atenção. Existe, claro e evidente, uma paixão da Rússia pela forma antiga de pensar. A Ucrânia já vinha ali, né, com pró-ocidente, uma visão mais pró-ocidente. Então isso já não deixa muito feliz os russos e tal. E tudo isso são brigas ali por poderes e conquistas. Mas preste atenção numa coisa. Isso é importante. Será que a frequência do medo não está sendo provocado na sua vida nesse exato momento? Será que tudo isso não é para atrair para nós uma frequência do medo? Mas o que está acontecendo aí no extrafísico? O que está acontecendo no mundo extrafísico? Eu queria que você, nesse exato momento, você que pensa, você que raciocina, é claro, eu poderia fazer uma pergunta da seguinte forma: se você for uma pessoa desperta, o que é ser desperta nesse mundo, né? O que é ser desperto? É pensar como eu penso ou pensar como o outro pensa? Será que isso é ser desperto? Mas eu queria que neste exato momento de problemas no Brasil, de crianças sendo obrigadas a tomar, né, aquelas coisas, sem mesmo uma verificação, e não adianta vir com papo de falar que porque é anti-vacina, é anti-ciência. Não adianta pensar dessa forma. Eu queria muito que vocês saíssem dessa caixa, parassem de pensar nessa caixa que se coloca, ainda mais aquilo que a gente ouve das mídias, né? Das mídias sim, de uma forma geral, porque cada uma, como eu já falei, cada um tenta contar a história de acordo com o que lhe beneficia mais. Até mesmo o caos, se isso beneficia eles de alguma forma, eles vão pautar mais aquilo. Tá? Essa mudança de foco, essa visão, essas alianças que estão sendo fechadas e quebradas pelo mundo, isso simplesmente é para ativar o seu medo. Saia da caixa, veja o mundo fora da caixa, tá? Você está aqui numa janela, veja o mundo lá fora, observe de fora. Não fica com medo, desesperado. A pior coisa que você pode fazer nesse exato momento, tá, é simplesmente você cair na frequência do medo. Quanto mais medo as pessoas desembolsarem, né, ou esbolsarem, que desembolsarem, quanto mais medo vocês esbolsarem ao mundo, mais o mundo vai se fechar para você e muito mais ainda as coisas vão parecer mais difíceis, ok? Preste atenção numa coisa. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, no acontecimento, né? Muita gente está reclamando sobre cesta básica. Caminhões e caminhões de doações não estão indo para as pessoas necessitadas. Leva para cá, bota ali no meio da minha casa, e assim vai, tá? E eu nem vou entrar em todo, como eu já falei lá no começo, em toda a problemática que existe quando você vai no oba-oba. Quando você vai no oba-oba resolver um problema, você só cria mais problemas, ok? Pessoas que pensam, isso voltando, tá, gente? Voltando aqui para o mundo resgate, porque se você entender o problema aqui de perto,
Se você entender o conflito aqui, ó, no teu meio, na tua casa, é o que a gente chama de COI, né? COI ou mesmo SCI. Sistema de comando incidente é uma coisa para extremo, né? Grande. Já um COI pode ser diminuído ali. COI é um corpo de operacionais de emergência. Quando você compreende esse COI aqui, toda a extensão maior do que isso vai ser resolvido. Mas se você não conseguir entender um COI, que é um corpo de operacionais de emergência, que até mesmo dentro da sua casa você pode propor essa ideia de ter um COI ali, esse corpo de operacionais de emergência, como é que nós vamos reagir mediante uma situação que for acontecendo. Se você não for resolver isso aqui, não adianta você pensar no mundo externo, não adianta você pensar a longa distância como é que vai resolver, não vai resolver. E não adianta o desespero, o preparo tem que acontecer dentro de você, na sua própria mente, na sua casa, na sua família. Quer mudar alguma coisa? Muda a sua forma de pensar. E eu estou falando para você, olha a vida como se estivesse vendo tudo de uma janela. Observa, veja os pontos, veja ali o que é que está claro e o que está obscuro. Isso vai te afetar? Sim, não adianta. Você vai ser afetado, eu vou ser afetado, todos nós vamos ser afetados de alguma forma. Mas uma coisa você tem que ter um entendimento. Nada vai ser feito para você ou com você se você estiver atento, se você estiver fora dessa frequência do medo que o mundo está te impondo aí. Infelizmente, você que me acompanhou até agora, eu tenho que falar sobre esses assuntos, porque são assuntos, né, voltados à picadinha, voltado a esses desastres, o que está acontecendo ali, e quem são os verdadeiros culpados por isso estar acontecendo e tudo mais. São assuntos muito complexos, tá? E se você tocar nesse assunto muito abertamente, lógico, como estão silenciando, né? Silenciando muita gente, eu posso ser silenciado também, como já fui em outras plataformas aí, me deram castigos, né? E isso é complicado, você tem que medir o que está falando, tá? Tem que medir, você tem que falar como tivesse... Cadê meu caveira? Caveira? Caveira aqui. Caveira, tô falando contigo, caveira. Caveirinha aqui é parceiro. Caveira, o bagulho tá doido. O mundo tá doido. Você tem que falar dessa forma para poder desviar a atenção, o foco daqueles que estão apenas esperando um vacilo seu. Estamos em época de eleição. Tem muita coisa acontecendo pelo mundo que perturba a nossa mente, a nossa paz. Mas, resumindo tudo isso que está acontecendo, tá? O desvio do foco dos problemas, o surgimento de um outro problema, outras coisinhas, né? Outras doenças acontecendo com pessoas pós ter tomado e tal. Isso tem muita gente que a gente fala no meio, né? Tá desperto ou não tá desperto? Tá ligado ou não tá ligado? Então, por tudo isso que está acontecendo, você deve juntar isso, tá? E resume isso na frequência do medo. Que tipo de frequência de medo estão querendo impor à sua vida? Ok? Forte abraço. E vou repetir de novo, claro e evidente. Se não for inscrito no meu canal, homem de Deus, mulher de Deus, se inscreva para os nossos próximos vídeos e quem sabe a notícia será melhor. Valeu, fui!